você falou que em 2017, quando você entrevistou o Bolsonaro lá na Jovem Pan, você achou que não ia dar em nada. E você foi um cara que ficou muito marcado por apoiar o impeachment da Dilma ali Sim, naquela é época e tal, verdade. de efervescência política no país. Sim. Você acha que, de algum modo, as suas opiniões, dado o tamanho da Jovem Pan naquele momento, contribuiu para a ascensão do bolsonarismo no país? Não. Contribuiu para o impeachment, mas não para a ascensão. A grande questão é que tem igual no futebol, eu sempre brinco, todo vazio ocupado. Na política também, o vazio ocupado. Houve uma enorme decepção com o PT. É bom lembrar que foram 4 vitórias consecutivas: 2002, 2006, 2010 e 2014. Isso nunca tinha ocorrido na história do Brasil, ao menos, e especialmente do Brasil democrático. Antigamente, na República Velha, as eleições eram fraudadas, aí não vale. Então, foram uma sequência de vitórias. E o governo Dilma foi muito ruim. Já o primeiro governo, você começa. Quando já chega em 14, está crescimento zero. 15, 16. 2014, 2015, 2016 é o pior triênio da história econômica republicana, né? Então, estava muito ruim, uma bagunça generalizada. A Dilma, e não era mentira, era impossível entender 2 frases que ela dizia. Absolutamente. Tinha até o dilmês, que era uma variante do português, porque ninguém entendia o que ela falava. O governo era uma bagunça generalizada, e os dados mostram isso. Ela não conseguir ter 1/3 de votos na Câmara dos Deputados, mostra a incompetência. 1/3 não teria abertura do processo de impeachment. Porque, no caso, é crime de responsabilidade. Mas você acha que remédio de governo ruim é impeachment? No presidencialismo, o Paulo Brossard, que era parlamentarista, era um crítico do impeachment, porque ele dizia que aí o mal todo já estava feito, quando vinha, não consertava o que tinha sido feito. E ele falava, no parlamentarismo se resolve isso com uma votação. Cai o gabinete quando a coisa não está indo bem. Né? Mas nós somos um país presidencialista e pior, com um voto proporcional, que é um horror, não distrital. Todas as democracias do Ocidente democrático, todas as democracias consolidadas, tem voto distrital. O Brasil tem o voto proporcional. O que é o proporcional? É ter Tiririca, é ter Eduardo Bananinha Bolsonaro. O Bananinha Bolsonaro, ele não mora em São Paulo, o endereço é falsificado. Ele mora no Rio. Todo mundo sabe. 3 mandatos, o Bananinha. O Bananinha é um falsificador. Sabe o que acontece? Nada. Ele continua sendo reeleito. Mas a culpa não é do Bananinha. Eu sempre brinco, se ele cair de 4, volta à posição dos ancestrais, né? Nem um guindaste consegue levantá-lo, como diria o Paulo Francis se estivesse vivo. Essa figura do Bananinha. Mas a culpa é dele? Não, é dos eleitores. O estado de São Paulo piorou muito também. O eleitorado paulista piorou muito. Aqui que nasceu a República, aqui nasceu o modernismo, aqui nasceu a luta pelo voto secreto, aqui nasceu a direta já, etc, etc, etc. E você pode dizer que o extremismo bolsonarista teve um apoio fundamental aqui em São Paulo, porque houve um vazio político e as forças democráticas republicanas não souberam ocupar. E o extremismo bolsonarista, de forma oportunista, porque não fez nada. O Bolsonaro não fez coisa alguma, né? Sempre foi um oportunista. Ele vivia e vive de rachadinhas e de ações ilegais, né? O que ele fez? Ele ocupou esse espaço. Havia uma desilusão com a política, o PSDB estava desgastadíssimo, o Aécio quase ganhou em 2014, Sim. Aqui em São Paulo tem uma votação consagradora, aí veio todas as denúncias do Aécio, o Alckmin a candidatura já estava desgastada do PSDB na época, não conseguiu virar alternativa, os outros partidos não se transformaram em alternativas, e o Bolsonaro acabou ocupando espaço. Teve o atentado, você pode lembrar, o atentado de 6 de setembro, lá em Juiz de Fora, de 2018, ajudou? Pode ter ajudado em parte, agora não aquele dia eu falei, o Bolsonaro vai ser presidente. Juro por Deus, conversando, eu falei, vai ser... É verdade, ele apareceu Brasil muito... se comove muito com essas coisas. Né? O Brasil ele tem um senso meio de... drama, novelístico. Mas já havia um desgaste do PT. É bom lembrar também que o PT claro, ajudou para isso, sim. né? O Mensalão e o Petrolão... teve ações ilegais em relação ao Petrolão, de condenação. Ilegais, eu estou falando de querer queimar etapas em relação a provas, mas teve a corrupção. Ninguém devolve dinheiro se não tem, né? Lembrar o Pedro Barusco. O Pedro é um gerente e devolveu uma fortuna. Quer dizer, havia... mas eram os outros partidos que faziam isso, o PP, etc. O Partido Progressista. Não sei se eram os outros ou não, mas tinha locais que ocorreram corrupção. Agora, o caso do Mensalão também, eram 40 réus,
depois viraram 38 e 25 foram sentenciados, e lideranças do PT, Zé Dirceu, Delúbio Soares, etc. Né? O Valdemar Costa Neto, que hoje foi condenado, né? É bom lembrar, o Valdemar Costa Neto, hoje bolsonarista, era petista, né? E ele foi condenado, era aliado do PT, entenda-se, porque o vice-presidente da República era do PL, o José Alencar. Né? Então, a questão toda é que é uma crise geral do sistema político brasileiro. É mais do que PT, do que Bolsonaro, do que isso, do que aquilo. Nós precisamos construir o sistema político e a república. Agora, os jovens precisam voltar a gostar de política e se interessar pela política, e muitos abandonaram a política. Nós precisamos pressionar as instituições, democraticamente, quando eu falo. Pressionar não é xingar, ameaçar, nada disso. Mas usar bem as redes sociais. Os partidos políticos têm grana saindo pelo ladrão, usam mal as redes sociais. Os partidos democráticos, né? Porque o gabinete do ódio usa muito bem para desqualificar a democracia. Carlos Bolsonaro, que era chefe do gabinete do ódio, faz tudo aquilo para destruir. Então, a grande questão é que ficou aquele espaço e ele ocupou. O governo dele foi uma tragédia. Muitos oportunistas que estavam com ele em 19 estão com o PT agora. É bom lembrar, hein? Se você for olhar, eles estavam. É incrível como Brasília, você tem uma rotatividade, não importa quem é o presidente e qual a sua linha política e ideológica, eles estão sempre, se você for. Tem gente que ficou com Lula, com a Dilma, com Temer, com o Bolsonaro e agora está com o Lula. Não estou exagerando, eu posso dar exemplos de pessoas que conseguiram fazer esse percurso, apesar de todos os mundos. Agora, o Bolsonaro foi o pior presidente da história, fez muito mal ao Brasil, nós vivemos ainda esse clima muito ruim, mas também, ao invés você ver hoje, eles estão explorando a visita de uma senhora que é esposa de um sujeito do Comando Vermelho lá de Manaus, fez uma visita ao Ministério da Justiça. Nem sei quem era aquela senhora, tal, nem sabia desse cara de Manaus. E que não visitou o ministro Flávio Dino, mas visitou lá inclusive um assessor muito bom, que foi deputado federal Elias Vaz. A quem eu respeito, eu tenho certeza que não tinha nenhum problema. Mas você é muita ingenuidade você receber, dentro do Ministério da Justiça, pessoas assim que você passa um pente fino saber quem é, né? Quem é o Paulo, o Pedro, a Maria, o José, você não pode receber. Aí, essa senhora seria ou não, é a esposa de um traficante muito conhecido lá, que estavam fazendo o maior escândalo. Quando, na verdade, ele devia lembrar que as pessoas estão saindo de Gaza agora e estão chegando ao Brasil graças ao governo que conseguiu articular uma saída negociada, Israel, Hamas e Egito, para trazer os brasileiros que estavam na faixa de Gaza. Quer dizer, a vitória política vira derrota, porque eles são muito bons para isso, os bolsonaristas, eles jogam luz nessa questão, como se o governo federal tivesse algo a ver com o Comando Vermelho. Não tem nada a ver, todo mundo sabe. E o ministro Flávio Dino, muito menos, né? Então, a grande questão, essa dificuldade que o governo tem, parece um governo antigo, de distribuir santinho, sabe? De fazer aqueles velhos comícios. Não sabe que a modernidade e os jovens estão ligados no celular, pô, né? Então, você precisa ter uma comunicação mais rápida, direta, mostrar as questões sociais, tudo que está, né? Que está sendo feito, esse clima que o Brasil volta a ser respeitado internacionalmente, tudo isso é muito, muito, muito importante. E o governo não consegue agora. E os setores democráticos e republicanos, mais do que o governo, não conseguem se construir as várias alternativas. Veja, se tiver eleição, fosse hoje, hipoteticamente, quem seriam os candidatos? Vamos dizer que o Bolsonaro não tivesse, ele não pode ser candidato por 8 anos. Seria outra vez Bolsonaro e Lula. O Ciro está mais queimado, ainda brigou com toda a família, brigou com os irmãos e tal. A Simone Tebet quase que sumiu, né? Estou falando dos candidatos. Sim. E daí? Não há novas lideranças políticas. Os governadores têm aquele cara que se destacou, que fez uma administração legal? Não tem, cara. Pega o Triângulo de Ferro. Zema, os 3 estados, Minas, Rio e São Paulo. Zema, Tarcísio e Cláudio Castro. Com todo respeito aos 3, que eu não conheço pessoalmente nenhum dos 3, mas nunca esses 3 estados tiveram governadores tão, vamos chamar, tímidos apagados, ou né? Apagados, para ser o mais educado possível, né? Eles são apagados, gris lá, uma coisa, eles opacos, né? Politicamente opacos. E nós gostaríamos, sabe, esses estados sempre foram fundamentais, desde a história da independência. Você vai ao Museu Imperial em Petrópolis, tem lá um colar bonito da Imperatriz Leopoldina, tem todos os nomes das províncias, e aqui há um menor colar, dentro do colar, com 3 pérolas, escritos justamente São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, que é onde foi o processo independentista, foi chave para a monarquia, né? Entendas? A independência. Quem é Cláudio Castro?
Né? Quem é Romeu Zema? Quem é Tarcísio de Freitas? Nem morava em São Paulo. O primeiro endereço dele em São Paulo, sabe onde é? O Palácio Bandeirantes. É bizarro. É onde morreu em Sapopemba. Eu vou uma tragédia recente, coitado, que fiquei uma mocinha, uma aluna. Eu falei, se deixasse ele em Sapopemba, ele não chegava no Morumbi. Então, não dá. O Romeu Zema, no dia 21 de abril, agora, teve a medalha, até, o pessoal vai Ouro Preto, até a medalha da Inconfidência. Ele postou, ele escreveu, ou alguém escreveu por ele, mas em nome dele, que foi um golpe de Estado em Inconfidência Mineira. Tiradentes foi condenada pelos seus crimes, ou seja, foi um golpe de Estado, Tiradentes é criminoso e pagou pelos seus crimes a 21 de abril de 1792. Se fosse a coroa portuguesa de então, não tem problema, era o Romeu Zema, governador de Minas, que não sabe o que foi a Inconfidência Mineira. Aí eu penso, imagina se tivesse vivo Milton Campos, Tancredo Neves, Magalhães Pinto, Itamar Franco, os que governaram Minas, poderia listar aqui vários grandes governadores da história, né? O que achariam do Romeu Zema? Né? Então, nós tivemos aqui Franco Montoro, alguém identificado, sabia o que ocorreu no mundo, uma pessoa identificada com a modernidade, corajoso, poderia ter sido candidato no lugar do Tancredo, mas ele percebeu que no colégio eleitoral, que a eleição era indireta, era melhor o Tancredo porque articulava mais votos, ele cedeu e lançou o Tancredo candidato a presidente no Palácio Bandeirantes em São Paulo. Quer dizer, essa altura de república não tem mais. E no Rio que teve, por exemplo, Leonel Brizola, né? Pega um governador que marcou a época. O Leonel Brizola teve, ele, gaúcho, como vocês sabem, foi governador do Rio Grande do Sul, prefeito de Porto Alegre e 2 vezes governador do Rio. Agora tem o Cláudio Castro, que eu confesso a vocês, até tempos atrás eu nem sabia o nome. Quanto mais o rosto. Vamos ver se ele bate aí a meta de ser um dos poucos não presos. Não presos, O Rio né?